Oi, eu sou a Nena, canal e do blog Dicas da Nena. E hoje eu vou falar com vocês sobre 5 dicas de mudanças de hábitos para ter uma alimentação mais saudável. Eu faço esse conteúdo para vocês com muito carinho e eu queria pedir para vocês deixar um like no vídeo, compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês se preocupam, que vocês se amam, que quer cuidar da alimentação, e se inscreva no canal para mais pessoas estarem em contato com esse conteúdo e poder cuidar melhor da sua alimentação. Eu queria também que vocês dessem uma passadinha lá no blog, que os assuntos que eu falo aqui eu coloco lá com mais detalhes, mais completos, né? Então também dá uma olhadinha lá no blog Dicas da Nena, vou deixar aqui na descrição. Então é isso. Hoje nós vamos falar sobre 5 mudanças de hábito para uma alimentação mais saudável. E antes de eu começar com as dicas, eu vou contar um pouco da minha história com a medicina tradicional chinesa, né? Como que foi esse contato, como é que ela entrou na minha vida. Então, quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu comecei a fazer Tai Chi Chuan, eu tinha um professor, um mestre maravilhoso, o Carlos, né? À medida que ele ia passando, ensinando o Tai Chi Chuan, ele também explicava sobre os conceitos da medicina tradicional chinesa no meio do que ele estava explicando, porque ele também era acupunturista, né? Então esse conhecimento todo já era dele, né? Tava junto no pacote. Então eu comecei a aprender ali. E depois, mais pra frente, quando eu fiz a faculdade de psicologia, né? No final do curso, eu escolhi fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, baseado na medicina tradicional chinesa, sobre um assunto da psicologia, mas era baseado na medicina tradicional chinesa. Então eu tive que estudar mais um pouco. E depois, mais pra frente, quando eu fiz o curso de Qigong, eu também aprendi mais ainda, fui mais a fundo nessa medicina maravilhosa, milenar, que tem muito a ensinar pra gente, né? Tem muita sabedoria. E não é só isso, não é só conhecimento, eu não tive só conhecimento, eu apliquei esse conhecimento na minha vida. Então o que eu falo aqui pra vocês é de experiência própria, é na minha saúde, tá? O que influenciou na minha saúde, porque hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho problema de diabetes, não tenho pressão alta, não tenho sobrepeso, entendeu? Eu aplico o que eu aprendo, o que eu aprendi durante todo esse tempo na minha vida, para ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, tá? Então o que eu tô passando aqui para vocês não é só conhecimento, é experiência, é o que eu posso passar para vocês, que eu vivi na minha vida, tá? Então isso aí é muito importante, fica até o final do vídeo, porque são 5 dicas muito importantes, e se você mudar esses hábitos, eu garanto para você que você vai ter uma vida mais saudável e vai se sentir melhor quando terminar de comer. Então vamos lá para a primeira dica. A primeira dica é cozinhar sempre os seus próprios alimentos. Eu sei que a gente vive numa correria, no dia a dia e tudo mais, mas qual a vantagem de cozinhar seus próprios alimentos? Você tem mais consciência do que você está comendo. Você escolhe melhor os ingredientes, você prepara melhor a sua comida, você tem mais consciência do que você está colocando para dentro, né? Então essa é uma dica muito importante. A segunda dica, a dica número 2, é comer sempre refeições quentes. Eu vou explicar para vocês por quê. O sistema digestório, tanto o sistema digestório como o sistema respiratório, esses dois sistemas, eles geram energia para o nosso corpo. Isso tudo baseado na medicina tradicional chinesa, tá? Então, eles geram energia. E o estômago, ele é yin, e ele é do elemento terra, e ele gosta de alimentos quentes. Então se você come uma salada, vou almoçar hoje uma salada fria, o que acontece? Tem um desgaste do estômago. Quando a pessoa é jovem, ela não sente muito isso, mas só quando vai ficando da meia idade para frente, o que acontece? Esse desgaste leva a um cansaço e leva a um desequilíbrio do yin, que gera inchaço. Então é complicado, porque às vezes a pessoa tá se sentindo gorda e não tá, ela tá inchada por causa desse desequilíbrio yin. Então evitar sempre refeições frias, sempre refeições
quentes, mesmo no verão. A dica número 3. Para formar o seu prato, o ideal é 50% de legumes e verduras e os outros 50% de grãos, cereais integrais e proteínas. Tá? É muito importante ter todas as classes de alimentos no nosso prato. Então, fibras, carboidratos e proteínas, sempre. E toma cuidado com a quantidade. Agora, uma coisa importante. Legumes e verduras, de preferência, comprar orgânicos. Eu sei que é mais caro, mas assim, acho que depois tomar remédio é mais caro ainda, né? Então, assim, se puder comprar alimentos orgânicos, ótimo. Ou então, no caso de ter algum lugar na sua cidade que tenha direto do produtor rural, essas agricultura familiar, né? Aqui perto de casa tem. Eu sempre, os domingos, eles vêm com um caminhão e eu vou lá e eu sempre compro com eles. Porque tem muito menos quantidade de agrotóxicos, de fertilizantes artificiais que são usados na grande produção. E isso daí envenena a comida, né? Então, às vezes você tá, olha, tô me alimentando bem, só que na verdade você tá se envenenando. Então, cuidado com a qualidade do que você come, isso é muito importante. Dica número 4. Tomar chás quentes. Chás digestivos, chá verde ou chá de hortelã, de preferência. Pelo mesmo motivo da dica 2, o estômago, ele gosta de coisas quentes. Então, quando você toma alguma coisa gelada, você tem um desgaste do estômago. E evitar de tomar refrigerantes gelados e sucos gelados junto com a comida, porque aí você vai estar prejudicando a digestão do estômago. Então, sempre ter isso em mente. Tomar sempre bebidas quentes ou de temperatura ambiente, tá? Não, evitar o gelado. O que acontece? Quando você toma muita coisa, toma muito gelado, vai acontecer a mesma coisa lá que a gente já falou antes. O estômago vai ter uma sobrecarga, vai ter um desgaste de energia e você vai ter cansaço e inchaço. Dica número 5. Respeitar o limite do seu estômago. O que acontece? Você tem que comer até se sentir satisfeito e não empachado. Sabe que empachado é aquela sensação, eu comi demais. Aquele mal-estar que você sente que você comeu demais. Ou então você já está satisfeito, mas você vai para aquela sobremesa e aí, você, mesmo sem estar com fome, você coloca para dentro aquela sobremesa ainda. E o que acontece? Você excede o limite do seu estômago. Quando você excede o limite do estômago, acontece a mesma coisa. Ele fica sobrecarregado, ele vai, no caso, causar cansaço, sonolência, aquele sono depois do almoço, né? E o que acontece com o sono depois do almoço? As pessoas às vezes querem reativar essa energia com doces ou com muito café, o que também é prejudicial, tá? Não tem problema nenhum tomar café, café é bom, mas assim, nesse sentido não, ou seja, se empachou, ficou sem energia, aí você quer compensar a falta de energia com doce e café. Então, não funciona, faz mal para você e pode causar a diabetes tipo 2, que ela é causada com sobrepeso, excesso de açúcar e tudo mais. Então, assim, para evitar isso, respeite o limite do seu estômago. Faça testes, entendeu? Como uma quantidade, tô satisfeita. Então, outro dia você comeu demais, não, esse daqui, então essa quantidade aqui eu não posso. Essa quantidade excedeu o limite do meu estômago. Então, assim, eu tenho tão internalizado isso que, assim, se eu comer um pouquinho a mais, eu já me sinto mal.
Então, assim, eu acostumei tanto a comer a quantidade certa do estômago, que qualquer coisinha a mais eu já me sinto mal. Eu sinto mal-estar mesmo. Então, por quê? Porque eu acostumei a respeitar o limite do estômago. Então, isso quando vai virando hábito, você se acostuma, você já passa a saber quando deu. Então, você vai numa festa normalmente a gente costuma exagerar, né? Você já foi o suficiente e você continua comendo. Ai, tá vendo um salgadinho. Então se planeja, entendeu? Ah, se no final da festa vai ter um bolo super gostoso, tenta comer menos salgadinho, para quando chegar no bolo você ter ainda, sabe, estômago pra comer. Então assim, é um controle que você tem que ter e é uma mudança de hábito que tem que se fazer sempre. E com essas 5 dicas, a primeira coisa que acontece de benefício é você se sentir bem depois de comer. O segundo benefício é você se sentir com energia, não cansado. E o terceiro benefício é você não ficar inchado. Porque o inchaço depois pode ser confundido, eu tô gordo, eu tô isso e aquilo, e não é, você tá só inchado. Então assim, desinchando, você equilibra de novo seu yin e yang, porque o inchaço é o desequilíbrio do yin, né, excesso de yin. Então você equilibrando novamente, você se sente bem. Eu queria pedir, então, para vocês pensarem um pouquinho sobre a consciência na hora de comer. A consciência de como você se alimenta. É importante ter consciência disso, não comer no automático, porque o que acontece? Depois você vai ter que arcar com as consequências do se alimentar errado. E o que acontece? A gente muitas vezes se acha vítima da doença, e nós não somos vítimas da doença. Nós somos, na verdade, nós estamos colhendo a consequência da forma como a gente se alimenta. Então, se a gente começar a mudar os hábitos, a gente vai ter mais saúde e vai evitar as doenças e parar com o vitimismo, né? Nesse sentido, eu tô doente, eu sou uma vítima. Não, você não é uma vítima, você está colhendo as consequências da forma como você se alimentou durante anos. Então, vamos parar um pouco, pensar sobre isso, como eu me alimento, e começar a mudar os seus hábitos de alimentação, tá? Eu agradeço muito você ter ficado aqui até o final do vídeo. Quero deixar aqui o meu lema, que é: quer um mundo melhor, faça você mesmo. E até o próximo vídeo.